Nós temos aqui um problema sério. Eu falei isso para ela, eu falei assim, a gente pode falar que a maior população nossa maior a nossa é negra. lacuna, e de 2019 para cá isso se aprofundou, aquilo que era pobreza virou miséria. Né? Eu fiz um circuito agora no final de semana, eu fui no Morada Nova, no Prosperidade, no Taiamã, no Tocantins. A maior parte dessas mulheres chefes de família são negras. E muitas vezes né? A gente fala mãe solo. Né? Tanto que a gente acha que a titularidade são lugares com muita moradias irregulares e que precisam ser regularizadas porque já estão lá há muito tempo e a gente vai ver isso do ponto de vista legal. Mas olha que doido. Então, a gente vê nitidamente, tem um fosso enorme da desigualdade social que contribui. Agora, se falar assim, mas então essa violência não tem nos países desenvolvidos? Tem sim. No Canadá tem índices enormes, nos Estados Unidos tem índices enormes de estupro. Então, aí é a questão cultural que é muito forte também. Então, você pode até melhorar a condição econômica, mas se você não desconstrói isso que a gente foi inventando para masculinos e femininos, que não no resolve. Mundo inteiro, né? Sim. Então, é claro que é importante, o acesso à escolaridade favorece, o acesso aos serviços da política pública, perfeito. Mas se não desconstruir esse imaginário e essas construções que traduzem diferenças em desigualdades, não adianta. A gente está falando muito em relação ao... Então é tudo junto, misturado. A gente está falando muito em relação ao efeito, né? Então a gente está falando muito a questão do efeito. E a causa, para vocês, como que a gente lida com o BEC? Educação. Eu ia falar isso. Educação. Inclusive educação formal para e informal. Sexualidade. Mas, né? Para o corpo, para conhecer o corpo. Mas isso aí, a gente tem essa educação no nosso ensino hoje público, digamos. Eu acho que nem privado a gente não tem uma dentro das escolas, não estou nem falando que é certo nem que é errado. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente que hoje faz esse processo de educação e os planos municipais de educação no município constam como fundamental essa questão de gênero, de diversidade, mas, por outro lado, a gente tem todo um movimento extremamente conservador, mas é tipo assim, não é conservador anos 50, é conservador período medieval, que se não tomar cuidado, alguns professores e professoras vão para a fogueira, e eu vou ser a primeira, estou na fila, né? Porque a gente prega a igualdade de gênero, mas essa questão da educação é séria. Mas essa igualdade de gênero, ela tem uma idade? Quanto mais cedo, melhor. Mas o que é mais cedo? No sentido de criança, pequena mesmo. Aliás, a Helena sabe melhor que eu os abusos, às vezes, com bebês. Eu falei de sexualidade com os meus filhos quando eles aprenderam a falar. E tem gente que tem dificuldade, inclusive, de lidar com a própria sexualidade e falar disso com os filhos. Entre os meninos... Porque a gente sabe que o abuso começa com o bebê. E eu não falei antes, porque eles não sabiam falar. Como é que você fala sem saber falar? Entre os meninos, a violência sexual atinge um pico aos 9 anos de idade. Então, entre os meninos, eles são violentados entre 5 e 9 anos, a maioria. E as meninas, entre 10 e 13 anos de idade. Então, para você dar oportunidade, né, deles se descobrirem e prevenir violências contra o seu próprio corpo, é preciso que você insira temas adequados. Na linguagem adequada. Tipo assim, vai dar um exemplo. Falar igual para minha sobrinha que tem 5 anos. Nunca fica pelada perto de estranho. Não deixa de ser uma educação. Então, mas com muito cuidado. Sabe por quê? Porque senão o corpo passa a ser, de novo, coisa suja, feia e pecado. Então, muito cuidado nessa hora. Olha, o corpo é uma coisa bacana, ele provoca umas sensações bacanas, depende da faixa etária, a linguagem e o contexto. Eu tô falando de 5 anos. Mas olha que... Pois é, mas menino de 5 legal. anos pega no pipiu. Aí você vai falar assim, tira a mão disso! Nossa, vai ficar até com trauma. Né? Então, tem que ter cuidado. Até nisso, na forma de abordar, porque o corpo não pode ser colocado como coisa feia, suja e nem pecado. É o meu corpo, ele me pertence. Agora, o não diálogo é aonde entra o abusador. Ele só entra porque não teve conversa. Né? Então, a orientação é importante, mas como algo saudável, positivo, sexualidade como seria, como algo... por exemplo? Eu vou te contar como que eu fiz com meus meninos. Sim. Pega o absorvente para mamãe. Uai, mãe, e esse sangue? Não é de machucado. Vem todo mês, ele ajudou, inclusive, a fazer vocês. Meus meninos nunca foram semente, não vieram de árvore, não vieram de cegonha. O Dudu explicava... Quantos anos eles têm? Agora tem 17, outro tem 15. Mas o Dudu explicava o processo de reprodução todinho com 4, 5 anos de idade. O espermatozoide, nada, né? Como se tivesse, né? Nada, nanana. Ele explicava tudo, do jeito dele. Uma vez perguntou, beijar na boca faz filho? Não, não faz. Então, a gente vai também até onde tem a curiosidade, né? Você avança na medida em que eles têm curiosidade. Porque é melhor aprender com a gente do que com quem não... Existem diretrizes. Tem diretrizes, assim, tem livros adequados. Livros adequados imagens. para a idade, né? A população, eu falo muito da questão da população. A população hoje, ela tem conhecimento ou
vamos dizer assim, ela tem um conhecimento para como inserir essa linguagem sexual, digamos assim, para uma criança de 5, de 6. O que eu estou querendo falar assim, vamos pegar várias mães que podem estar assistindo, que têm filhos pequenos e não sabem onde buscar, não sabem, será que eu falo, será que eu não falo? Aí o que pode ser que acontece? Todo mundo prefere não falar. Aí faz o recuo porque não quer, não sabe se está certo ou não, ou aprendeu com as outras pessoas de antigamente, ou até com elas mesmas, que não se deve falar de educação sexual. São os temas tabus, né? Que ainda existem como tabus. E principalmente aqueles vinculados à sexualidade. E nós não precisamos falar de sexualidade para falar só de reprodução, né? Que já é muito grave. As meninas com 9 anos engravidando, né? 8, 9 anos, porque agora menstruam mais cedo. Mas é mais que isso, é uma educação para a vida. É falar de sexualidade, não é ato sexual. Ato sexual você não precisa ensinar. Né? Não precisa. É de sexualidade, que vem desde o útero. Muita gente não sabe, acha que é na fase da adolescência. Desde o útero, é uma energia a sexualidade. O corpo nos pertence e ele tem energias, ele tem sensações, ele tem prazeres. Imagina o Dudu com o rolinho dele, 3 anos de idade, 4. Aí eu ia olhar para aquilo e falar assim, nossa! O que eu falei? Tranquilamente, meu filho, eu estou dando os exemplos que você pediu. Falei, meu filho, é gostosinho, né? Ai, mãe, é gostosinho. Então, não tem problema, não. Ok, você só não pode fazer isso na frente das pessoas, porque é íntimo. Ah, por quê? Aí ele perguntou, por quê, mãe? Porque é íntimo. Pronto, acabou o assunto. É assim que conversa. Não posso falar eu não falei que é pecado, que é feio, que é sujo, nada nada a Laura disso. me mata, mas também. Não, o pediatra falava assim, não precisa fazer a cirurgia, não, para descolar a pelezinha. Tem que fazer o exercício. Aí o Dudu descobriu que fazer o exercício dava prazer. Ok. Que bom, meu filho. Só não é bacana fazer na frente das pessoas, porque seu corpo é seu, é íntimo. Só pronto. É isso. Não tem assim, não é sobrenatural. Mas agora, o que a tem gente tabus tem e tem hoje, dificuldade por parte de muita gente. O que a gente tem hoje é um movimento de um retrocesso muito grande, né? Como se educação para a sexualidade fosse ensinar as pessoas a fazer sexo. Antecipar, e ao contrário. Antecipar, muito pelo contrário. E como se também fosse fazer as pessoas virarem a orientação sexual. Gente, eu achei que o professorado ficou com poder até para montar consultoria, exato. né? Transformar as pessoas em a orientação sexual. Você me fala o que você quer, eu varinha no C. Tanto até essa conversa borracha a gente ouviu para criminalizar os professores e a educação. Tanto é, né, Cláudia? Isso nunca existiu. Que a gente tem uma proposta do Ministério da Mulher, da Família, né, e dos Direitos Humanos, de que o nome da campanha e do programa é Eu Resolvi Esperar. Como se isso, propagando a abstinência sexual entre adolescentes, como se isso fosse prevenir gravidez na adolescência. Então, esse assunto ele virou tão distorcido que a gente hoje tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com, olha, educação para a sexualidade não é mamadeira de piroca, não é aliás, mamadeira de piroca é fake, né? Mas muita gente assim, incorporou como sendo fato. Eu estou colocando como uma notícia falsa, né? Não, mas tem gente que até hoje acha que existiu isso.